Eu vou gravar uma série de temas sobre validez. A validez é uma palavra não muito conhecida. O dicionário Merriam-Webster, em inglês online, diz que validar é reconhecer, estabelecer ou ilustrar o valor ou a legitimidade de. Se a gente coloca isso no termo assim pessoal de relacionamento, validar uma pessoa seria reconhecer a importância, o valor dessa pessoa. Significa respeitar essa pessoa, aceitar essa pessoa como uma pessoa diferente. Porque cada pessoa é diferente. Você imagina que as pessoas foram criadas, educadas de forma diferente, as pessoas têm religiões diferentes. Então cada pessoa é um universo diferente, com crenças diferentes, pensamentos, opiniões. E às vezes a gente fica chateado, ou a gente acha que as pessoas estão erradas porque elas pensam diferente da gente, porque elas têm uma opinião diferente, ou elas têm valores diferentes. E às vezes a gente quer mudar as pessoas, a gente quer que elas pensem como a gente, que elas estejam de acordo com a gente. Então às vezes a gente até discute com as pessoas, argumenta com elas e tenta provar que elas estão erradas, e a gente tenta vender o nosso pensamento para elas. Às vezes parece que é mesmo uma coisa assim óbvia, que elas estão erradas e que a gente está certo. Então a gente quer mostrar para as pessoas que não faz sentido o que elas pensam. O interessante é que dificilmente dá certo, porque ninguém quer estar errado. Ninguém gosta que a gente discorde deles. Então, geralmente, quando a gente discorda, não funciona. E é aí onde vem a validez. Validar é respeitar a opinião de uma pessoa, mesmo quando a gente não crê, mesmo quando não faz sentido. Então, vamos dizer que às vezes a pessoa parece que ela não tem lógica nenhuma, parece que é totalmente absurdo o que ela pensa, o que ela está falando. Então, validar essa pessoa é mostrar respeito para ela, é tentar ver alguma verdade no que ela está falando, ou pelo menos aceitar que ela pensa diferente. Vamos dizer que realmente o que ela pensa não faz sentido. Vamos dizer que ela está totalmente errada. Validar significa aceitar que essa pessoa tem esse pensamento diferente, mesmo que seja errado, respeitá-la nesse pensamento e não zombar dela ou criticá-la ou vamos dizer, discutir com ela para forçar ela a pensar diferente. E isso é uma coisa que na teoria é muito bonito, mas na prática não é fácil, porque nós seres humanos todos temos um pouquinho de orgulho, né? Isso é uma coisa que já vem, eu acho que é um mecanismo de defesa natural que a gente tem, que a gente quer que as pessoas pensem como a gente quer provar para elas que a gente está certo, e a gente quer ganhar elas para o nosso lado. Então a gente tem esse orgulho, que eu acho que é uma coisa genética, já biológica do ser humano, e é uma coisa também adquirida dos nossos pais. Ninguém teve pais perfeitos, né? E eu gosto muito de, geralmente, examinar a infância e tentar entender o que aconteceu pra gente na nossa infância. E ninguém teve uma infância perfeita. Nós todos, quando os nossos pais queriam
educar a gente com as melhores das boas intenções, e todos os pais amam os seus filhos. E então quer dizer que algumas vezes eles disseram pra gente que a gente estava errado, que a gente tinha que mudar em alguma coisa. E quando eles fizeram isso, a gente se sentiu rejeitado, a gente se sentiu humilhado. E eu vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que a Roberto, um menino de 10 anos, ele queria muito esquiar. E ele estava sonhando de esquiar no final do ano, nos feriados de final de ano. Então ele falou para o pai dele, ele pediu para o pai dele que ele queria esquiar e o pai dele concordou. Mas depois o pai dele conversou com a mãe dele e eles acharam que era melhor ver os avós, ou ver a família. E aí então o pai do Roberto falou com ele: Roberto, eu quero dizer que eu e a sua mãe decidimos que a gente vai ver os seus avós agora nas festas de fim de ano. E Roberto diz: mas pai, eu falei com o senhor que eu queria esquiar agora pela primeira vez nas festas de fim de ano. E aí o pai diz para ele: você disse, mas esse é um tempo quando a gente deveria estar perto da nossa família. E aí então Roberto disse: mas o senhor me prometeu que o senhor ia me levar para esquiar agora nas festas. E aí o pai diz: eu prometi, mas eu estava pensando que também esquiar é perigoso e a gente não quer que nada de mal aconteça com você. E aí Roberto: não é perigoso. E eles têm pessoas lá que treinam a gente, que eles também veem a segurança. Agora, você veja o que acontece nessa história. Aqui há como que um argumento entre pai e filho. Mas imagina como seria diferente se o pai do Roberto chegasse para ele e dissesse assim: Roberto, você tinha me dito que você queria esquiar e você tinha um sonho de esquiar e você estava esperando com muita ansiedade, né, que agora no fim do ano que você fosse esquiar pela primeira vez. E aí Roberto ia dizer: pai, eu estou assim tão animado, tão excitado, com isso seria maravilhoso. E aí o pai diz: Roberto, eu sei que você realmente vai gostar muito, você iria gostar muito se você fosse esquiar, e esquiar realmente é uma coisa maravilhosa. E agora você sabe, tem uma coisa que eu quero dizer para você, é que eu e a sua mãe estávamos conversando sobre isso e ela acha que a gente deveria ver os seus avós agora. E eu estava preocupada porque eu sei que você queria tanto esquiar e eu sei que você vai ficar chateado, né, se você não for. Pai, realmente eu vou, eu estava esperando, o senhor tinha prometido, né, eu estava já achando. Sabe, Roberto, você tem toda a razão de você ficar frustrado e chateado. Sabe que eu estava pensando que de repente a gente pode dar um jeito nisso. Se a gente vai agora lá ver os seus avós, agora no final do ano, e aí no mês que vem a gente vai esquiar com você, a gente só adia alguns dias. Assim a gente vê os seus avós e a gente também esquia com você. O que você acha? Então veja como que a conversa teria sido diferente. Agora o pai de Roberto estaria validando ele. E o que seria validar? Validar é honrar, respeitar os sentimentos de Roberto. Da primeira vez isso não aconteceu. Da primeira vez o pai estava dizendo: não, agora é a época da gente ver família. Quer dizer, quando ele disse isso para Roberto, ele estava fazendo com que Roberto parecesse que ele estava errado por desejar esquiar. E depois o pai ainda diz: não, isso é perigoso e a gente não quer que nada de mal aconteça com você. De novo, Roberto sente que o pai não está nem aí para os sentimentos dele.
Mas agora, nessa situação, o pai está honrando os sentimentos de Roberto, está reconhecendo até o próprio erro dele, que ele fez uma promessa e agora não pode cumprir mais essa promessa, está compreendendo que realmente o Roberto está tão entusiasmado. E veja que é mais fácil para Roberto aceitar esse não. E por que é mais fácil para ele aceitar o não? Veja que o pior para Roberto não é que o pai não queira mais levar ele para esquiar. O pior para ele é não se sentir aceito nos sentimentos dele, é sentir-se rejeitado, é pensar que o pai não está nem aí para o que ele sente. Esse é o maior sofrimento para Roberto. E isso que seria invalidar os sentimentos de Roberto. Um outro exemplo que eu posso dar também é Jane, uma menina de 15 anos de idade, que gosta muito de ouvir música no iPod dela, e ela está indo com a mãe dela, Denise, no carro, e a Denise diz para ela assim: você podia parar de ouvir essa música? E Jane fala: por quê? Eu não gosto desse tipo de música. E Jane fala: o que tem de errado com essa música? E Denise fala: esse não é o tipo de música que pessoas de respeito ouvem. Jane fala: eu não vejo nada de errado com essa música, e além disso todos os meus amigos escutam essa música. E a mãe fala: você não devia seguir a multidão, você deve aprender a ser você mesma. E Jane fala: isso quer dizer que eu não devo seguir a senhora tão pouco. E a mãe fala: agora você está sendo sarcástica e está me faltando com respeito. E Jane fala: o que quer que seja. Bem, imagina como essa conversa teria sido diferente se a mãe tivesse dito assim para Jane: sabe, Jane, você gosta desse tipo de música, né? E Jane falava: mãe, eu gosto muito. E aí a mãe dizia assim: eu fui assim criado com um tipo de música diferente, esse não é muito o meu tipo de gosto, esse tipo de música, mas eu vejo que você gosta muito, né? Mãe, eu gosto, e sabe que o pessoal da minha idade, todo mundo gosta também, mas eu sei que as mães e os pais deles costumam não gostar dessa música, igual a senhora. Jane, parece que tem um conflito de geração aí. Veja como a gente é diferente, né? A gente nasceu em épocas diferentes, a gente tem gostos diferentes, né? Veja que agora a mãe da Jane está honrando que a filha seja diferente dela, que tenha gostos diferentes. O que acontece é que Jane está se sentindo aceita, respeitada, e ela está vendo que ser diferente da mãe não significa que tem alguma coisa de errado com ela ou alguma coisa de errado com a mãe. São duas pessoas diferentes. E validar é exatamente isso. É aceitar que as pessoas são diferentes. E não existe, às vezes, nada de errado em ser diferente. Mas a coisa é que, às vezes, a gente não gosta que as pessoas sejam diferentes da gente. E às vezes a gente quer que as pessoas sejam iguais a gente. Isso acontece, por exemplo, em casamento. Quando as pessoas se casam, geralmente elas se casam com alguém que é o oposto delas em muitas maneiras. E você pode ver que às vezes uma pessoa introvertida busca uma pessoa extrovertida e vice-versa. A gente gosta de novidade, porque tem uma coisa assim de mistério, de encantador no que é diferente. Mas às vezes quando a gente tem essa pessoa que é diferente, a gente quer que essa pessoa seja igual. Depois de um tempo, é claro, né? Depois da fase da lua de mel, a gente começa a ficar chateado e a gente quer mudar a outra pessoa. A gente quer que a pessoa tenha os mesmos pensamentos, o mesmo jeito de ser. E se eu sou introvertido e ela é extrovertida, eu já acho que ela fala demais. E se eu sou extrovertido e ela é introvertida,
Aí eu acho que essa pessoa é muito calada, séria, não se abre, é uma verdadeira múmia. Então, é difícil para a gente às vezes aceitar diferenças. Ser diferente, em outras palavras, é ser errado. Agora veja o seguinte, que voltando ao aspecto de pais e filhos, quando pais rejeitam os filhos ou criticam eles, como esses pais aqui, isso causa uma ferida nos filhos, uma ferida emocional. E esses filhos, eles vão criar uma sensibilidade à crítica, a feedback, a uma opinião diferente. E veja, uma sensibilidade física, vamos dizer que você vai à praia. Bem, primeiro, uma pergunta, você gosta de massagem? Eu acho que todo mundo gosta, né? Ou então de um carinho. Quem não gosta? Vamos dizer que você foi na praia e você está todo queimado e alguém encosta em você e machuca, né? Dói. Veja, se você não tivesse queimado, não ia machucar. Mas como você está queimado, aí dói. É isso que acontece quando na nossa infância a gente foi criticado e a gente se sentiu rejeitado. E veja, na maior das boas intenções, os nossos pais querendo educar a gente, ensinar a gente, mas a gente se sentiu rejeitado por ser quem a gente é. Aí o que acontece? Quando alguém quer ensinar pra gente uma coisa, vamos dizer que lá o seu chefe no trabalho descobre que alguma coisa não tá boa e chega pra você e fala com você, e aí dá aquele sentimento de humilhação. E a mesma coisa, vamos dizer, especialmente se for o seu esposo, esposa, namorado, namorada, às vezes é pior ainda, porque quanto mais você está conectado com essa pessoa emocionalmente, mais machuca. É difícil escutar um feedback, é difícil escutar uma crítica, uma opinião diferente. Você automaticamente já se sente rejeitado. Eu vou dar um exemplo. Eu estava numa reunião de psicólogos, então eu falei de um pesquisador, eu acho que é um neurólogo que fez uma pesquisa sobre um hormônio que se chama oxitocina, que é chamado o hormônio do carinho. E esse hormônio, através do contato com as pessoas, especialmente o contato físico, a gente recebe esse hormônio, isso traz paz a gente, um sentimento de alegria, de felicidade, de relaxamento. E ele estava dizendo, esse pesquisador, que se a gente tiver 8 abraços por dia, a gente vai se sentir muito melhor, muito bem. E quando eu estava falando para esse grupo de psicólogos, uma psicóloga ficou logo, ela se sentiu assim mal, ela falou assim, que estranho isso de ficar dando abraço aí para os outros à torta e à direita, eu prefiro tomar calmante, se for para ficar relaxado eu prefiro tomar calmante. Então é interessante que eu não estava nem falando para ela, eu estava falando para todo mundo e ela tomou como se fosse uma crítica, e quando eu nem pensava que eu nem imaginava que ela tinha alguma coisa contra abraçar, mas de alguma maneira ela se sentiu atacada. Então veja que existe uma ferida nela, que sempre que alguma pessoa, como eu disse, uma pessoa que na sua infância foi de repente criticada, então essa pessoa tem essa ferida, aí o que acontece? Alguém diz uma opinião, às vezes nem tem nada a ver, não tem nenhum objetivo de criticar ela, mas ela já está tomando como se fosse uma crítica e ela está se defendendo. E veja o que acontece. Quando a pessoa é criticada, ela automaticamente se defende. É como essas conversações, ou essas conversas que eu mostrei, esses diálogos dos filhos com os pais
argumentando com os pais, se defendendo dos pais. Então é isso que acontece. Então, isso acontece muito, principalmente, por exemplo, em relacionamento familiar, pais e filhos, esposo e esposa. São esses argumentos, essas competições, né? Um fala uma coisa daqui, o outro se defende de lá, e daí então esse se defende também, e fica assim, né? Agora imagina como seria diferente se a gente não tivesse essa ferida, essa sensibilidade, e a gente não se sentisse atacado, e a gente, quando ouvisse uma opinião diferente, uma crítica, a gente tentasse compreender o que vai com essa pessoa, o que ela sente, o que está dentro do coração dela, a gente se colocasse no lugar dela e tentasse ver alguma verdade no que ela está dizendo. Quem sabe até existe alguma coisa que a gente pode aprender com o que ela está falando, mas é difícil para a gente exatamente porque a gente tem essa ferida. E quando a gente tem essa ferida, a gente fica muito alerta. A gente é alerta e a gente começa a ver rejeição aonde não existe rejeição. Como essa psicóloga que eu falei, que quando eu falei sobre essa pesquisa, ela automaticamente já entrou nesse sistema de defesa, nesse mecanismo, né, de defesa. Então, às vezes não tem nada, não existe um ataque, mas a gente já se sente atacado. Então isso quer dizer que existe como que um orgulho na gente, né? E quando existe esse orgulho, é porque existe uma coisa por trás, que é baixa autoestima. Quer dizer, quanto mais a gente se sentiu rejeitado na nossa infância, quanto mais a gente foi criticado, mais aconteceu essa baixa autoestima. E o que acontece? Acontece exatamente o orgulho, que é o mecanismo de defesa. E aí então alguém fala alguma coisa e a gente já começa a se defender. E a pior coisa é que quando a gente defende, a pessoa vai atacar de volta e vai ficar pior, aí vem a discussão. E veja o seguinte, que validez é o antídoto contra a discussão. Quando a gente valida alguém, a gente desarma essa pessoa. E é sobre isso que eu vou falar da próxima vez. Então, espere, ok? Na próxima vez eu vou estar falando sobre isso.